Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 1º de setembro, iniciamos o mês temático voltado à Palavra de Deus, o mês da Bíblia. Nesta terça-feira, dia 1º de setembro, nós somos convidados a acolher a Palavra de Deus em nossa vida. E acolhendo-a, fazer com que ela se torne vida em nossa vida. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava ao sábado. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, sem sombra de dúvidas, Jesus é o Santo de Deus, o Filho do Deus vivo, Jesus de Nazaré. A intervenção de Deus no mundo, por meio de seu Filho, nos comunica a ação e a graça de Deus entre nós, fazendo valer, amados irmãos e irmãs, aquilo que ouvíamos ontem no Evangelho. No Evangelho da segunda-feira, nós ouvíamos claramente nosso Senhor Jesus Cristo que, retornando a Nazaré, a cidade onde habitava, vai à sinagoga, como de costume no sábado, toma em sua mão o livro do profeta Isaías, e neste livro encontra a passagem que está escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor." Essas são as características da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que vem para trazer, então, a dignidade à pessoa humana. Aqui em Cafarnaum, tendo saído de sua cidade, Nazaré, onde residia, pela situação de que o povo de Deus, ou melhor, os seus conterrâneos naquele lugar, não eram capazes de acolher a boa nova, pois já estavam repletos de si mesmos. Ele parte então para Cafarnaum, e em Nazaré não se realiza nenhum sinal, nenhum milagre. Ele vai para Cafarnaum, e na cidade de Cafarnaum ele continua o seu ofício, o ofício de ensinar, de proclamar a boa nova de Deus no mundo. E as pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, pois Jesus falava
como com quem tem autoridade. As suas palavras eram cheias de vida. E na sinagoga, indo então para a sinagoga em Cafarnaum, ele encontra um homem possuído por um espírito de um demônio impuro. E este aqui, de certa maneira, é o primeiro a reconhecer Jesus como Filho de Deus, praticamente no Evangelho de São Lucas. Jesus já havia sido batizado no Jordão. O Pai revela que ele é o filho dele, o Filho amado. Todos são convidados a escutá-lo, mas no início do ministério e da vida pública de Jesus, aqui retratado e relatado por São Lucas, Jesus se encontra então com este homem que está possuído por um espírito impuro. E este espírito grita em alta voz: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. O demônio reconhece que Jesus é o Filho de Deus. No entanto, este não é capaz de abrir o seu coração para acolhê-lo como o Senhor da sua vida. Ele é verdadeiramente o adversário. Portanto, Jesus pede para que este possa se calar e ordena para que ele saia então deste homem. Quantas vezes também nós somos convidados a expulsar de nossa vida tantos espíritos impuros que nos atrapalham, espíritos que não nos permitem enxergar a ação e o amor de Deus no mundo. Por isso, amados irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor a graça de que sempre possamos estar em sua presença, de coração aberto. Diante então deste sinal, o povo de Cafarnaum se questiona. Eles se espantam. Que palavra é esta? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E assim a fama de Jesus vai se espalhando. Jesus anuncia a boa nova, o ano da graça do Senhor, para todos aqueles que Ele então se dirige. Hoje também a cada um de nós. Ele inicia, portanto, o seu ministério, ensinando e curando, com autoridade. Fala com autoridade, ou falar com autoridade significa falar de modo que quem o escuta responde, colocando-se de imediato com atenção para com o Senhor. É capaz de se render, é capaz de se colocar por inteiro na presença do Senhor. Então, o Senhor nos convida, amados irmãos e irmãs, hoje, a abrir o ouvido, a escutar a sua palavra, a abrir o coração e seguir o seu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.